Vamos colocar de pé para receber o pré-leitor, Giacomo Delfino. Vem aqui, meu irmão. Vem trazer uma palavra poderosa, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, abre junto comigo, ali no livro de Isaías. Com o microfone na mão, a gente não fica engessado. Salmos, um pouquinho para frente, Provérbios, você vai chegar lá. Livro de Isaías. Aleluia. Eclesiastes, e você chegou lá. Cantares, Isaías. Isaías, capítulo 20. Os irmãos abriram? Isaías, capítulo 20. Aleluia. 6 versículos. Glória a Deus. Os irmãos encontraram, amém? Quem não encontrou, já encontrou? Glória a Deus. Acompanhem comigo, irmãos, a minha tradução é diferente. Isaías capítulo 20, verso 1 ao 6. No ano em que Tartã, enviado por Sargom, rei da Síria, veio a Asdod, guerreou contra ela e a tomou. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos e descalça o sapato dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Verso 3. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moço como velho, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Verso de número 5. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, como também os egípcios, sua glória. Verso 6. Então os moradores desta ilha dirão naquele dia: vede, que tal é a nossa esperança, a qual fugimos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria? Como, pois, escaparemos nós? Vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, aqui estou, meu Deus, diante da Tua presença, junto com os meus irmãos em Cristo Jesus, Pai. Pai, nós te pedimos nesta noite, ó Pai, que o Senhor envie a Tua palavra, a rema revelada, Pai, ao nosso coração, aquilo que nós precisamos, ó Deus, ouvir. Fala conosco nesta noite, eu entrego, Pai, a Ti, a minha vida, o meu coração, Pai, a minha boca, para que o Senhor use conforme a Tua vontade. Nada saia de mim, que tudo saia de Ti, para a honra e glória do Teu nome, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Os irmãos podem tomar o assento, a gente é fidedigno ali no horário, até 9 horas, já está dando ali quase 20 para as 9. Irmãos, uma palavra que eu pedi para o Senhor, trabalhei a semana toda, falei: Senhor, eu preciso de uma palavra para compartilhar. E o dia que eu tinha era sábado, e ontem eu fiquei o dia inteiro com a Bíblia grudada em mim. E graças a Deus o Senhor me deu esta palavra, aleluia. E eu compartilho com você, irmão, nessa noite, aleluia. A palavra de Deus diz aqui no livro de Isaías, conforme eu vou falando, se o irmão ali, Jefferson, puder projetar, eu não sei se eu vou ser mais rápido do que ele, ou se ele vai ser mais rápido do que eu, mas eu vou estar lendo aqui, vou estar falando os versículos por cada hora, meus irmãos. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala, aleluia, que Deus levanta ali o profeta, obrigado, irmãos, o profeta Isaías, né? O profeta Isaías, irmãos, é um profeta que ele, muito usado por Deus, Deus usou ele muito no período de 4 reis. Eu já estou abrindo aqui em Isaías capítulo 1, já estou lendo Isaías 1, versículo 1, que diz assim, ó, a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias, olha os reis, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Então Deus usou muito esse profeta nos dias desses reis. Esses reis, nos dias que esses reis estavam reinando ali em Judá, Deus usou o profeta Isaías para falar com ele. E qual que era a palavra do profeta Isaías para estes reis? Não fazei nenhuma aliança política. A palavra dele era essa. Confiai no Senhor. Ele levava essa palavra. Confiai no Senhor. Aleluia. A palavra de Deus, ela vai nos falar aqui no versículo 1 de Isaías capítulo 20. Irmãos, que o rei Sargão, em algumas traduções, aqui Sargon,
o rei da Síria. Aqui diz a palavra de Deus, que ele então pede para o chefe do seu exército, o chefe do exército dele, chamado Tartã, e ele via então este chefe do seu exército, e ele pede para este chefe, ele pede para ele invadir Asdod. Asdod, meus irmãos, era uma cidade, né, filisteia. Essa cidade, lá no Novo Testamento, ela já tem um novo nome, lá é chamado de Azoto, lá em Atos capítulo 8, versículo 40, é a mesma cidade, é a cidade de Asdod, uma cidade filisteia. E essa cidade filisteia, então, meus irmãos, ela estava ali sendo subjugada pela Síria, a Síria estava dominando ela. Aí houve um tempo, então, que dois grandes poderes na época, que era o Egito e era a Etiópia, esses dois grandes poderes, o Egito vai e o Egito fala para aquela cidade chamada Asdod, né, se rebela contra a Síria que nós estamos com você. E Asdod, então, vai lá se rebelar contra a Síria. E o que acontece? Eles se rebelando contra a Síria vai contra eles. Eu vou ter que correr aqui por cada hora. Eu nem estou na introdução ainda, já está dando quase 15 para as 9, mas Deus é bom. A Síria vai contra Asdod, a Síria sufoca Asdod, a Síria toma ali Asdod. Irmãos, e quando ali a Síria toma ali aquela cidade, porque ela fazia fronteira ali com Israel, o coração do povo de Israel já começou a derreter. O coração do povo de Israel já começou a ficar preocupado. E aí nos dias desse rei, era o rei Acais, não vai dar para abrir aqui por causa da hora. O rei Acais, então, ele fica preocupado, porque a Síria dominou Asdod, a Síria vai também nos dominar. Aí diz a palavra de Deus, então, chama ali o profeta Isaías e fala para ele assim, ó, vai, solta o cilício. Solta o cilício. O que é cilício? Né? Cilício, eu estou abrindo aqui no livro de Jonas, no capítulo 3, no verso 6. É uma roupa de pano de saco, o cilício. Que quando Deus ia trazer um castigo para o povo, o profeta já colocava aquela roupa, e o povo ali, quando ia se humilhar, também colocava aquela roupa. Jonas capítulo 3, versículo 6. Esta palavra chegou também ao rei Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de cilício, de saco, e sentou-se sobre cinza, saco. Veja bem que ele já estava com esta roupa. Ele já estava com esta roupa. Agora, como é que era a roupa de um profeta, né? Como é que um profeta ele andava? Olha que coisa interessante. Se a gente abrir lá em Zacarias, no capítulo 13, né? No verso 4, vou tentar abrir aqui. Se o irmão abrir, a gente lê lá. O irmão foi mais rápido. Zacarias 13, 4. Olha o que está escrito lá no finalzinho, olha. Quando profetizarem, Deus falando dos profetas, nem mais se vestirão de manto de pelo para mentir. Era a roupa do profeta. Que jeito que era a roupa do profeta? A roupa do profeta era um manto de pelo e tinha um cinto de couro na cintura. Era a roupa do profeta. A gente vai ver lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 4, o irmão vai pôr lá, falando ali das vestes, das vestimentas ali de João Batista. Mateus 3, 4. O irmão vai pôr, os irmãos vai ver lá. Diz assim, e esse João tinha suas vestes de pelo, lá, pelo de camelo e um cinto de couro. É a roupa do profeta. E agora a gente está lendo aqui que o profeta, ele nem com essa roupa ele não está com essa roupa. A gente vê aqui que o profeta, Deus fala para ele assim no verso 2, Isaías capítulo 20. Vai, solta o cilício, tira a roupa de saco. Ele já tinha tirado a roupa de profeta. Ele já estava com a roupa de saco. A roupa de saco em humilhação. Ali diante do Senhor. E Deus fala para ele assim, não, eu ainda quero mais desse povo. Tira o pano de saco, tira o cilício do teu lombo. Aí Deus vai falar para ele assim, olha, descalça o sapato dos teus pés, e ele assim o fez, indo nu e descalço. Quando uma nação guerreava com outra nação, e ela dominava aquela nação, meus irmãos, o que aquela nação subjugada, ela era obrigada a fazer? O povo ali, dominador, fazia com que aquela nação
aqueles militares ali, que eles ficassem nus, só com as nádegas de fora, para quê? Para que eles fossem envergonhados. Então isso aí é uma tática de guerra militar, antigamente era assim. Então aqui o profeta, Deus fala para ele assim: olha profeta, você vai ficar desse jeito, você vai ficar nu, e você vai ficar descalço, e você vai dizer assim, né? A hora não permite, a gente ia até mostrar outros versículos, mas a hora não vai dar, mas Deus é bom. No verso 3 de Isaías 20 diz assim: então disse o Senhor, assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. O que Deus estava querendo falar para aquele povo, para Israel, para Judá? Isaías foi usado por Deus nos dias, né, no reino do sul, Judá. O que Deus queria falar para aquele povo? Deus queria falar para aquele povo o quê? Que ele estava querendo colocar a confiança deles no Egito e na Etiópia, e Deus estava querendo mostrar aqui através do profeta. Veja bem, irmãos, o profeta só não falava não, olha, Deus vai fazer isso. Ele também se colocava junto com o povo em humilhação diante de Deus. E aí então ele veste aquelas roupas, e ele fala assim, olha, no verso 3, então disse o Senhor, assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal, prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. O que é prodígio? O que é sinal? O que é sinal e prodígio? Sinal e aviso. Prodígio e aviso. Como sinal e aviso. Isso vai acontecer. O verso 4. Assim o rei da Síria levará em cativeiro o Egito e a Etiópia. Vocês estão querendo colocar a confiança de vocês no Egito? Vocês estão querendo colocar a confiança de vocês na Etiópia? Olha o que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia. É o estado de Isaías. Isaías estava representando lá na frente o que Deus ia fazer com aquela nação que o povo dele estava confiando. O povo dele estava confiando. Irmãos, e a gente tem que tomar muito cuidado. Olha para os irmãos ver que coisa interessante. Nos dias desse profeta, Isaías, Deus usava ele para ele ir lá falar para o rei, não vai fazer aliança com outros povos. Então nos dias dele houve 3 grandes conflitos em Judá, né? Houve muitos, mas os 3 mais principais dos conflitos que teve, né? Esse é um que eu estou falando para os irmãos, né? O terceiro conflito está lá em Isaías 37, os irmãos conhecem, Senaqueribe vai invadir Judá, os irmãos conhecem, Deus dá um livramento, né? Fere 185 mil soldados, aquela ali é a terceira, né, principal crise que Judá estava enfrentando e que Deus, através do profeta Isaías, interviu. E essa aqui é a segunda, né, das 3 principais. A primeira então, meus irmãos, o rei de Israel, ele faz uma aliança contra o rei da Síria, né, não é, tem a Síria e tem a Síria. Ele faz uma aliança com Síria, e ele vai lá e convida Judá e fala, olha, vamos entrar em aliança junto conosco, vamos fazer aqui uma coalizão, para a gente poder guerrear contra a Síria. Aí Deus vai lá mandar o profeta Isaías, vai lá falar para Acás, o rei era o rei Acás. Quem que era o rei Acás? O rei Acás era o pai do rei Ezequias. Vai lá falar para o rei Acás que não é para ele fazer nenhuma aliança. Então eu queria puxar esses 2 versículos aqui, para os irmãos entenderem melhor. Então eu vou ler aqui 2 Reis 18, 17. Eu vou estar lendo 2 Reis 18, 17. Já cheguei aqui em 2 Reis. O irmão foi mais rápido que eu, já estou em 2 Reis 19. 2 Reis 18, 17. Olha que coisa interessante para você compreender ali melhor. Olha que coisa interessante, né? Contudo enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabzariz e a Rabzaque de Laquis com um grande exército ao rei Ezequias. Isso aí é o terceiro maior conflito, quando ele estava guerreando ali com o rei Ezequias. Eu gostaria de puxar mais um versículo aqui, para poder esclarecer melhor para os irmãos. Eu estou aqui em 2 Reis 16, versículo 7. E Acás
Acais. Então veio a palavra de Deus falando para Acais, não é para ele fazer aliança. Aí o que ele falou? Ele falou assim, o rei Acais, ele falou assim, não, eu não vou tentar Deus, porque Isaías falou para ele assim, não é para você fazer aliança com outras nações, e Deus está mandando você pedir um sinal para ele que ele vai te dar. Deus está te mandando pedir um sinal. Pede o sinal para Deus que ele vai te dar, rei Acais. Se você pedir um sinal acima do céu, ele vai te dar. Se você pedir na terra, ele vai te dar um sinal. O rei Acais falou assim, eu não vou pedir nenhum sinal para Deus, eu não vou tentar Deus. Oh, que homem de fé, hein? Que homem de fé, eu não vou tentar Deus, eu não vou pedir nenhum sinal para Deus. Mas o que aconteceu? 2 Reis capítulo 16, versículo 7, diz a palavra do Senhor, e Acais enviou mensageiros ao rei da Síria, dizendo, eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos dos reis de Israel. O irmão mostrou lá 16, 7. Irmão, nós temos que tomar cuidado, né, com as nossas palavras. Por que com as nossas palavras? Porque a gente vê aqui, né, que Acais falou, não, eu não vou tentar o Senhor, né? Mas a palavra de Deus era para ele não fazer nenhuma aliança com ninguém, mas ele foi lá fazer, ele foi. Mas por que ele foi fazer? Por que ele desobedeceu a palavra de Deus? O profeta falou para ele, o profeta chegou para ele, e o profeta falou para ele, dizendo para ele, que não era para ele fazer nenhuma aliança, e ele desobedeceu, e ele fez. Agora Deus então manda o profeta Isaías, com aqueles trajes, mostrando que isso aconteceria. Então, meus irmãos, aquilo que eu falei do rei Acais é um dos primeiros grandes conflitos. Agora nós já estamos no segundo. Agora quando chega o segundo, ele fica com medo. Por quê? Porque a cidade de Asdod havia sido tomada, e agora ele vai querer fazer aliança com alguém. Por quê? Porque ele está com medo. Então ele já mira para o Egito, ele já mira para a Etiópia, as grandes potências da época. Deus fala, não vai fazer aliança, não vai confiar neles. Por quê? Porque Deus já mostrou na pessoa do profeta Isaías, que aquela nação que ele estava confiando, seriam escravizadas e seriam levados, exilados. Por quê? Porque ele estava colocando a sua confiança no homem. O profeta Isaías, irmãos, ele era da descendência real. O profeta Isaías, ele tinha um tio dele que foi rei, e ele tinha um primo dele também que foi rei. Os reis que eram de sangue real, parente do rei, do profeta Isaías, um era o rei Uzias, o outro era o rei Amazias. Ele era descendente, parente dessas pessoas, ele tinha o sangue real. Olha que coisa interessante, esse homem ele tinha o sangue real, Isaías tinha o sangue real. Aí eu estudando a palavra de Deus, Deus falou no meu coração, eu falei, puxa vida, quando eu estudei, quando eu encontrei isso aqui, Deus poderia mandar um outro profeta nos dias dele, mas por que Deus preparou ele para esses dias? Por que Deus preparou esse homem nesses dias? Por que Deus preparou ele? Primeiro, irmãos, porque ele tinha sangue real. Esse homem tinha sangue real. Por que Deus não quis usar um outro profeta? Por quê? Olha que coisa interessante. A gente estudando aqui Isaías capítulo 20. Primeiro ele tinha o sangue real. Então Deus pega e Deus levanta Isaías. Isaías é um dos profetas que mais falou da vinda do Messias. Foi Isaías. A virgem conceberá, Isaías capítulo 7. Deus usou ele para trazer essas revelações tremendas. As maiores revelações, esse homem foi usado por Deus para trazer. Mas por que Deus usa ele, sangue real? Porque Deus está querendo mostrar, apontar lá na frente algo, né, que nós vamos compartilhar ainda no final desse tempo, nessa noite. O profeta Isaías, ele ficou quantos anos, meus irmãos, andando nu e descalço? Entenda que esse nu, muitos acham que é nu mesmo, outro acha que é as roupas de baixo, né? Eu acredito que seja as roupas de baixo,
ali. E por que então que ele anda 3 anos? O ministério de Jesus nessa terra durou 3 anos. Olha que coisa interessante. Deus está mostrando na pessoa do profeta Isaías, Deus está revelando Cristo para nós nessa noite, nessa passagem, que naqueles dias Deus estava apontando para o seu filho Jesus, na pessoa do profeta Isaías. Porque Isaías era um profeta de sangue real, ele tinha sangue de rei, corria nas suas veias. Jesus, ele é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Isaías por 3 anos ele andou sem roupa, nem roupa de profeta ele tinha. Ele andou por 3 anos com aquela roupa de pano de saco de cilício. Jesus, ele deixou a sua glória lá no céu, deixou a sua glória, deixou a sua majestade, ele veio a essa terra. O nosso Salvador, ele andou por essa terra, meus amados irmãos, e quando ele foi terminar a sua missão, o seu ministério foi terminado do jeito que está dizendo aqui. Quando prenderam Jesus, tiraram as vestes de Jesus, não está escrito lá? Tiraram as vestes de Jesus, colocaram uma roupa de escarlata, tiraram a roupa de escarlata de Jesus novamente. Jesus ficou sem as suas vestes, pegaram o manto dele, que era sem costura, e dividiram entre eles. Salmo 22 vai falar sobre isso. Sobre as minhas vestiduras lançaram sorte. Irmãos, Jesus, representado aqui nesta passagem pelo profeta Isaías, ele nessa passagem, aqui representado pelo Isaías, ele é um homem nu, por 3 anos andando no meio do povo e pregando, falando assim, não é para confiar no Egito, não é para confiar na Etiópia, se confiar, porque vai acontecer isso vai acontecer, olha o jeito que eu estou, a nação do Egito, a nação da Etiópia vai ser levada cativa, então vocês estão colocando a confiança no homem, naquilo que é vão, naquilo que não tem apoio, naquilo que é passageiro. Vocês têm que colocar a confiança de vocês em Deus, não é para colocar confiança no homem. Irmãos, a nossa confiança está em Deus, aleluia, a nossa confiança está em Deus, né? Como tem sido a sua vida, né, nesses dias de pandemia? Como você tem se portado diante da casa de Deus? Você tem realmente dado importância, né, para este momento que nós estamos aqui nessa noite? Ou você está aí sentado já pensando o que você vai fazer nessa noite? Ou você está aí sentado pensando com seu pensamento vagando e longe? Irmãos, a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 2, aqui no final, quando nós lemos aqui, como escaparemos nós? E quando eles viram ali aquele povo de Asdote, ali sendo ali subjugado, tentaram se rebelar e foram reprimidos. Tem tradução para o verso 5, fala assim, os israelitas se assombraram, e no verso 6 eles falam assim, espera aí, nós estávamos colocando a nossa confiança, verso 6, aí as 20, então os moradores dessa ilha dirão naquele dia, vede que tal é a nossa esperança, e qual fugimos por socorro? Nós estamos colocando a nossa esperança, olha em que nós estamos colocando a nossa esperança, olha aí, o Egito falou que ia ajudá-la e o Egito não pôde, olha na onde nós estamos colocando a nossa esperança, nós estamos colocando a nossa esperança no lugar errado, como nós vamos escapar? A palavra de Deus diz assim, como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação? Irmãos, nós não podemos negligenciar, nós não podemos mais negligenciar, aleluia, este momento que nós estamos aqui, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela diz, aleluia, para nós, lá no livro de Zacarias, no capítulo 13, de Zacarias, vai falar para nós, Deus fala assim, que naqueles dias eu colocarei diante deles uma fonte aberta. Fonte aberta é uma fonte que jorra água, aleluia. Jesus, ele morreu na cruz, irmão, é para mudar a nossa vida, é para mudar mesmo, é para a nossa vida ser diferente. Então, se a nossa vida não é diferente, é porque nós estamos olhando para a cruz e nós não estamos vendo Jesus como nós devemos ver. Como nós estamos vendo Jesus? Como nós estamos vendo Jesus? Lá naquela cruz tinha 2 ladrões, um olhou para ele e falou assim, desce daí, me tira daqui. Mas o outro falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E olha que ele estava nu,
E olha que ele estava desfigurado, e ele falou: Senhor, Senhor, aleluia. Ele tem um reino, meus irmãos. O Senhor, ele tem um reino, aleluia. Ele morreu nu naquela cruz, aleluia, para que eu e você, aleluia, nos vestíssemos de roupa de justiça, aleluia. O Senhor quer, aleluia, que a nossa vida seja diferente, aleluia. Será que nós temos consagrado a nossa vida? Às vezes a gente vem para um culto, a gente vê irmãos chorando, a gente vê irmãos ali em lágrimas, a gente olha e fala: mas peraí, será que eu estou no lugar errado? Será que eu estou no lugar certo? É que aquele irmão, com toda a sua dificuldade, ele está tentando se aproximar de Deus, aleluia. E o que você tem feito com a sua vida? Como você tem se portado diante de Deus? Irmãos, ele abriu mão da roupa dele de profeta. Nós não somos ninguém, meus irmãos. Nós não somos ninguém. Ele já estava vestido de saco. Deus falou: tira o saco de silício e fica nu. Tira e fica nu. Porque na onde você e eu, nós estamos colocando a nossa confiança. Se for lá na Etiópia, se for lá no Egito, irmãos, aquilo lá é o que está escrito aqui. Aquilo lá é nudez. Aquilo lá é vergonha. Aquilo lá, né, não vai trazer nenhuma garantia para nós lá no Egito. Não vai trazer nenhuma garantia para nós, nenhuma. Aonde nós temos colocado a nossa confiança? Eu quero ler com os irmãos. A hora deu ali, mas eu preciso ler. Aleluia. E Isaías capítulo 7. Eu preciso ler isso. Aleluia. Isaías capítulo 7. Eu preciso ler isso, irmãos. Aleluia. A palavra de Deus veio para o rei Acais. Isaías capítulo 7. Diz assim. Aleluia. Sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi. A casa de Davi é a tribo do sul, é o reino do sul, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se move as árvores do bosque. Está falando aqui do rei Acais. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho sai ao encontro de Acais, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro, e diz-lhe: acautela-te e aquiete-te, não temas, não te desanimes o teu coração por causa desses dois pedaços de tição, que era a Síria e que era Israel, querendo fazer guerra contra ele. Verso 5: porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim. Efraim aí é Israel, tem hora que fala Israel, tem hora que fala Efraim. E com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá, o reino de Acais, e molestemo-los, e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio deles o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor: isso não acontecerá, nem tampouco, isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. O verso de número 10. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede para ti. Irmãos, não era para ele fazer aliança. Olha o verso 10. Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Aleluia. Não tenha medo desses dois tições. Peça para o Senhor teu Deus um sinal. Verso 10. 11. Pede para o Senhor teu Deus um sinal. Pede-o embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não pedirei nem tentarei ao Senhor. Ele falou isso, mas eu já li para você lá em Crônicas, lá em Reis. Eu li que ele foi lá fazer aliança com a Síria. Ele falou: não vou pedir nenhum sinal. Irmão, o nosso Deus, aleluia, Ele tem prazer em nos ajudar. Ele tem prazer em nos abençoar. Pede um sinal. O lugar que Deus vai falar comigo, com você, é neste lugar, meu irmão. É aqui que Ele fala. Se você está precisando de uma resposta, está precisando tomar uma decisão, é aqui que Ele vai falar. É dentro disso aqui que Ele vai falar com você. Não vai buscar conselho lá fora. Pede um sinal. É aqui que Deus fala. É aqui que Deus usa os seus servos. É aqui que Deus fala no nosso coração. Para que nós vamos querer quebrar a cara lá fora? Para quê? Para que nós vamos querer nos apoiar no Egito, na Etiópia? Nós vamos nos frustrar.
Eu não sei onde está o teu coração nessa noite. Aleluia. Eu não sei se o teu coração está lá, mas se o teu coração estiver lá, Deus fala para você nesta noite. Aleluia. Deus fala para nós, para você nessa noite. Aleluia. Ouve a minha palavra. Aleluia. Ouve a minha palavra. Eu não vou tentar o Senhor, a Cais falou, não vou tentar o Senhor. Mas ele foi lá. Ele foi lá. Ele foi lá pedir socorro. Às vezes nós queremos mostrar com as nossas palavras que nós somos fortes. Às vezes nós queremos mostrar com as nossas palavras que nós estamos firmados, que nós estamos bem. Eu não vou tentar o Senhor. Pô, você olhando e falando, nossa, que homem de fé. Que homem de fé. Mas ele foi lá na Síria pedir conselho, ele ficou com medo. Olha que loucura, irmão. Para ele pedir conselho para a Síria, sabe o que ele fez? Ele tirou os tesouros da casa de Deus e mandou para o rei da Síria. Olha que loucura. Irmão, se nós não apoiarmos no Senhor, o nosso coração vai apoiar na Etiópia e o nosso coração vai apoiar no Egito. E se o nosso coração estiver apoiado nessas coisas, nós vamos nos frustrar, nós vamos ser envergonhados. Envergonhados. A palavra de Deus diz lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 20, no versículo 3. Davi fala assim: há somente um passo entre eu e a morte. Eu não sei quantos passos você tem dado. Eu não sei onde você está na sua caminhada. Mas tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, minha irmã. Aleluia. Deus está falando conosco nessa noite. Aleluia. Volte para Jesus. Aleluia. Se você está longe, se você está afastado, volte para Jesus. Aleluia. Se você não tem conseguido levar uma vida de consagração, aleluia, volte para Jesus nessa noite. Aleluia. Deus, aleluia, quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Aleluia. O Senhor não faz acepção de pessoa, meu irmão. Aleluia. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite, aleluia, porque Ele tem algo com você. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Se você nessa noite, aleluia, o pastor está me dando a permissão. Se você nessa noite quer reconciliar com Jesus, irmão, aleluia. Essa é a oportunidade, aleluia. Né? Só você sabe como você está. Só você e Deus sabe como você está. Às vezes nós queremos apresentar como nós estamos fortes, nós cantamos, nós abrimos a nossa boca, nós falamos, mas só Deus sabe como está o nosso coração. E Ele quer te transformar nessa noite, aleluia. Se você quiser reconciliar com Jesus, aleluia, essa é a sua oportunidade, aleluia. Deus está te dando essa oportunidade. Se você quiser, aleluia, feche a igreja os olhos em nome de Jesus, onde você está. Fica de pé, você que quer se reconciliar com Jesus, aleluia. Fica de pé nessa noite. Nós vamos orar por você, aleluia. Deus vai fazer uma obra no seu coração, na sua vida, aleluia. Deus não quer que você vá buscar conselho lá fora, aleluia. Deus quer ser o seu conselheiro, aleluia. Ele é o nosso conselheiro, irmãos. Ele é o Pai forte, Ele é o príncipe da paz, aleluia. É Ele, aleluia, quem nos ajuda, aleluia. Não importa como você está, aleluia. Deus quer mudar o seu coração nessa noite. Deus está te dando essa chance, aleluia. Se você quer reconciliar com Jesus, fica de pé nessa noite. Nós vamos orar por você, aleluia. Alguém que quer reconciliar com Jesus nessa noite? Alguém que quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar um assento, aleluia, quem estiver de pé. Vamos colocar todo mundo de pé no nome de Jesus. Eu vou passar a palavra para o pastor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Os irmãos querem receber essa palavra, irmãos? Amém. Deus continue abençoando o diácono Delfino. Boa palavra, né, irmãos?